Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós falaremos sobre os conectores, né? Ou conectivos, a gente pode falar conectivos, ou até mesmo articuladores do discurso, né? Assim eles são conhecidos na língua portuguesa. Mas até então nós os vimos como conectores na sala de aula. O que são os conectores? Os conectores eles são umas palavrinhas, e essas palavrinhas elas servem para ligar orações, elas servem para ligar frases. E quando elas ligam as frases às orações, elas marcam essas frases e essas orações com uma ideia específica. Mas que ideias seriam essas? São ideias de adição, contraste, resultado, conclusão, ordem. Essas palavrinhas, elas sempre juntarão termos das orações, ou das frases, né? Nós vimos alguns em sala de aula, vai aparecer um slide, está aparecendo um slide aí para vocês, com alguns exemplos. E aí, primeiro, eu tenho um textozinho em inglês que é um conceito dos conectores, né, que eu acabei de dizer. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês e vou traduzir novamente. Olha só. Connectors are words or expressions that interconnect phrases, periods, sentences, paragraph, allowing a sequence of ideas. They can be classified in contrast, addition, reason, order, result, conclusion, etc. Então, os conectores, olha só, eles são palavrinhas ou expressões que conectam frases, períodos, sentenças, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Eles podem ser classificados em contraste, conectores de contraste, de adição, de motivo ou causa, de ordem, resultado, conclusão, etc. Aí eu tenho para vocês alguns exemplos. Olha só o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é um conectivo, né, conector de contraste. O que seria um conector de contraste? É um conector que se opõe, ou seja, algum elemento da frase vai se opor a outro. Prestem atenção na frase, olha só. I like winter, but I prefer summer. Em português, essa frase quer dizer eu gosto do inverno, eu gosto de inverno, mas eu prefiro o verão. Então, reparem que esse eu prefiro o verão, esse mas prefiro o verão, ele está se opondo ao primeiro termo da oração, que é eu gosto de inverno. Então, assim, ele está sendo um contraste, ele está sendo contrário ao primeiro elemento da frase. Eu gosto de inverno, mas eu prefiro verão. Então, o mas é um conectivo, um conector de contraste, de oposição. A segunda frase que a gente tem aí é I want to buy a bike and a car. Destacado de verde, nós temos o conector AND. Esse AND ele é um conector que dá a ideia de adição. Por quê? Porque ele sempre será usado para somar. Quando eu falo assim, I want to buy a bike and a car, eu quero comprar uma bicicleta e um carro, ou seja, eu tô somando dois elementos, o carro e bicicleta, ou seja, o AND dá essa ideia de soma. Tá? Então, o AND é um conector de adição, addition connector. A terceira frase que nós temos aí é a seguinte: I am here because of you. I am here because of you quer dizer eu estou aqui por sua causa ou por causa de você. Because é traduzido como porque ou por causa de na língua portuguesa. Ele sempre vai ser usado para justificar, ou seja, ele vai sempre dar uma razão, um motivo dentro da sentença. Quando eu falo assim, eu estou aqui because of you, por causa de você. Esse por causa de você é uma explicação ao fato de eu estar aqui. Então, because, ele é um conector de razão. O próximo exemplo que nós temos aí é o seguinte: I waited so much for you, then I go away. Eu esperei bastante por você. Esse then destacado de verde aí, ele é um conector de ordem, ele dá essa ideia de ordem na sentença, né? Olhem só, a tradução ficaria a seguinte: eu esperei muito por você. Então, depois eu fui embora. Esse then pode ser traduzido como depois, ou logo, ou desculpa, ele vai ser traduzido como depois ou então. Prestem atenção porque tem uma diferença. A gente vai ver um outro então aqui na frente, mas vamos focar no then. O then, nesse caso, ele é um conector de ordem. Por quê? Porque ele vai dar essa sensação de ordem, né? De primeiro, segundo, tudo que vai vir em sequência. Por exemplo, eu esperei por você. Então eu fui embora. Tá? Então o then ele é um conectivo de ordem, ele dá essa ideia de ordem dentro da sentença. Outros conectores de ordem também que nós vimos em sala foi o first, que é primeiro, second, que é segundo, ou secondly, segundamente, firstly, primeiramente. Tá? Então são conectores de ordem. Aí nós temos aí o so, que ele é o conector de resultado. Tá? Então ele também pode ser traduzido como então.
tá? Mas aqui nesse caso ele está dando a ideia de resultado. Olha só a frase. I was hungry, so I went to the restaurant. Eu estava com fome, então eu fui ao restaurante, ou logo eu fui ao restaurante. Tá? Então o so ele é usado como resultado, prestem atenção. Eu estava com fome, então eu fui ao restaurante. Então o so vai ser usado sempre para dar essa ideia de resultado. Eu ir ao restaurante é uma resposta ao fato de eu estar com fome. Tá? Então o so é um conector de resultado, result. Por último, nós temos aí conclusion, que é conclusão. E nós temos aí o conector finally. Tá? Olha só, prestem atenção. Lorraine finally finds your lost smartphone. Lorraine finalmente encontrou seu smartphone. Esse finally, o finally vai ser usado para dar essa ideia aí de conclusão. Tá? Ou seja, finalmente ela achou seu smartphone, o smartphone que estava perdido. Tá? Ou seja, concluindo, ela achou seu smartphone. Então, esses são alguns dos conectores que nós vimos em sala de aula. Outro conteúdo que nós vimos também em sala de aula foi o verbo haver no passado simples, there to be. There to be quer dizer haver, ter, no sentido de existir. Só que nós vimos no passado simples. E o que acontece com there to be? É muito simples. Eu sabendo conjugar o verbo to be, eu consigo conjugar o there to be. Na tela, eu tenho um conceitozinho para vocês. Eu vou ler e vou traduzir. Olha só. There was or there were is the past tense of there to be. There was ou there were é o passado simples do there to be, do verbo haver. There was or there were expresses sense of having, existing or having in English. Expressa o sentido de ter, de existir na língua inglesa. O verbo varia de acordo com o número, singular ou plural. Tá? The verb varies according to the number, from singular to plural, ou seja, ele varia de plural para singular. Aí eu tenho alguns exemplos para vocês, olha só. There was, vamos traduzir there was como havia, existia, tinha. Ele sempre vai ser usado no singular, ou seja, teve uma coisa, a gente usa o there was. Existiu uma coisa, nós usaremos there was. Por exemplo, olha só. There was vai ser traduzido como havia, tinha, existia, ok? E o there were vai ser traduzido como haviam, tinham, existiam. Ou seja, teve mais de duas coisas, mais de dois elementos, nós usaremos there were. Aí eu tenho um exemplo, olha só. There was vai ser usado no singular. A forma afirmativa ficará da seguinte forma. There was only one tiger. Havia somente um tigre. Essa é a forma afirmativa no passado simples do there was, tá? Que é o verbo haver, ou seja, havia somente um tigre. There was only one tiger. A forma negativa no passado simples será there was not, tá? Então, não havia, não tinha, não existia, there was not. Olhem só. There was not any tiger. Não havia nenhum tigre. E a forma interrogativa é a seguinte. Eu inverto o was com o there. O was vem primeiro, o there vem depois. Was there only one tiger? Havia somente um tigre? Então essa é a forma afirmativa do there was, que é o there to be no passado. E quando eu quiser dizer haviam, existiam, tinham, ou seja, plural, eu vou usar there were. Olhem só. A forma afirmativa fica da seguinte forma. There were 15 students in the classroom. There were 15 students in the classroom. Haviam 15 alunos na sala de aula. Então, there were, ele vai ser usado sempre quando eu tiver dois ou mais elementos. Tá? Então, a forma afirmativa fica da seguinte forma. Um exemplo. There were 15 students in the classroom. A forma negativa do there were é muito simples também. É só colocar um not depois do were. Não haviam 15 estudantes na sala de aula, fica da seguinte forma. There were not 50 students in the classroom. There were not 50 students in the classroom. E a forma interrogativa será Were there 50 students in the classroom? Were there 50 students in the classroom? Bom, espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor. Qualquer dúvida é só me procurar.
Abraço a todos.